Mas, bem, você fala que você exalta todos os dias e é um trabalho, você tem que manter isso vivo em você e só tem uma forma da gente manter as coisas vivas, é praticando, é exercendo, porque senão tudo isso Sim. pode passar. Isso foi uma construção ou você foi tocado? Porque é muito grande a sua fé realmente. Sim. E eu te conheço, posso falar pessoalmente, eu Sim. sei que é muito grande a sua Sim. fé realmente. Sim. Ela foi construída, você foi tocado em um momento, você falou assim, eu preciso muito disso. Eu creio, Robertinho, que a fé, ela é um dom de Deus. É dado por Deus. Não tem como a gente construir nada que seja bom. Nada. Por isso que quando alguém tenta falar sobre a Ronda do Consumidor, por exemplo, né, vem à minha cabeça isso. A Ronda é um projeto construído também pelo Senhor para socorrer pessoas. Né? Homens não constroem nada que seja bom. A fé não é construção humana. Até porque se a fé fosse construção humana, olha como nós seríamos vaidosos. A gente ia construir a fé e nós íamos sair por aí pagando de autopiedosos. Certo? Olha só como eu sou bom. Olha como eu tenho fé. Olha como minha fé é melhor. Exato. Olha como minha fé é maior. Olha como a minha fé é melhor. Olha como a minha fé é maior. Olha o que eu já fiz. Olha, eu já doei os meus bens aos pobres. Eu já vendi a minha casa e dei aos irmãos. Nós faríamos isso. Certo? Por quê? Porque a tendência humana é a autoglorificação. É a busca por aplausos. Eu não construí a minha fé. A minha fé é um dom de Deus. Assim como a sua, Diz o texto sagrado, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, Paulo diz que porque a salvação vem mediante a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o apóstolo lhe diz, não vem de obras para quê? Para que ninguém se glorie. Porque nós nos gloriaríamos. Imagina se a minha fé viesse de obras. Aí você está falando, Benoni, eu te conheço, que de fato conheço, somos amigos, então eu vejo que você é uma pessoa de muita fé. Aí, se isso tivesse sido construído para mim, construído por mim, aliás, você estaria me dando um elemento para eu pensar, verdade, consegui, olha como eu sou bom. Olha como eu consegui construir uma fé despojada, uma fé que não se apega às coisas deste mundo. Isso seria totalmente destrutivo. Por quê? Porque se eu me coloco em primeiro plano, automaticamente eu estou aniquilando todo o plano da graça. Porque o plano da graça é o quê? O homem sai do centro e Cristo é centralizado. Cristo tem que ser centralizado na minha vida o tempo todo. Na hora que eu vou olhar para minha esposa, eu tenho que pensar como Cristo agradaria da minha atitude com ela. Quando eu vou olhar para os meus filhos, a mesma coisa. Eu não posso chegar na minha casa, bater na mesa e falar assim, ó, vai ser assim porque eu mando aqui, de forma a humilhá-los, a constrangê-los. Todas as suas ações, você faz esse comparativo? Não, porque sou um pecador, o mais miserável dos homens. Quantas vezes eu me vejo fazendo coisas absurdamente contrárias ao que eu aprendi de Cristo? Por isso que eu preciso estar o tempo todo pedindo a Deus misericórdia. Eu tô longe, milhas e milhas longe do padrão adequado. Longe. Se você longe. tá, eu tenho que ir pro inferno. Não. Deixa eu te contar uma coisa. Não. Vou pegando o seu exemplo, a sua brincadeira, para te contar um exemplo que está nas Escrituras, inclusive. Tem um texto que fala que desceram 2 homens ao templo para orar. E um deles, que era um fariseu, ou seja, ele era um religioso, ele batia no peito, ele olhava para os céus e ele dizia, Pai, graças eu te dou. Olha só, vou recapitular. Os 2 foram para o templo para orar. Um fariseu, que era o religioso, e um publicano, que era a pior raça de gente que tinha na época. Que eram os tidos como pecadores, os pecadores, os detratores. Era o pior tipo de gente. Né? Então diz o texto que os 2 desceram para orar no templo.
O religioso, o fariseu, orava assim, batendo no peito e dizendo, e olhando para os céus, dizendo, Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como esse publicano. Porque eu dou os meus dízimos, e pá, aí ele deu todo o currículo que ele fazia para Deus, né? Ou seja, olha como eu sou bom. Não sou. Engraçado, que não bastou ele dizer para Deus que ele era bom, ou tal. Ele ainda teve que acusar o irmão. Exato. Dizendo comparar que, os filhos. Exato. Não sou como ele. E o texto prossegue dizendo que, enquanto isso acontecia, o publicano não tinha a audácia de olhar para os céus, que ele só batia no peito e ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus pergunta para quem estava ouvindo. Jesus fala assim, qual dos dois vocês acham que desceu para casa justificado? E aí Jesus diz, porque a quem mesmo se humilha será exaltado, e a quem exalta a si mesmo será humilhado. Ou seja, Jesus estava dizendo, para Deus, aquele publicano que era conhecido na cidade por ser a pior espécie de gente, que era o cobrador de tributos, né? Cobrava os tributos do povo para Roma, corrupto, que para Deus ele desceu justificado. Por quê que ele desceu justificado? Porque Deus se agrada do corrupto, da corrupção? Não é isso. Não. É porque ele estava em uma posição que ele reconheceu a sua miséria. Ele reconheceu o quão miserável ele era e que ele não podia perder tempo olhando para o lado. Ele tinha que ganhar o tempo dele pedindo a Deus misericórdia. Então ele só conseguia orar assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E o outro, ao invés de assumir a mesma postura, Senhor, tenha misericórdia de mim, ele estava tendo tempo de exaltar a si mesmo e ainda apontar o seu irmão. Esse é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é um evangelho que eu não tenho tempo para olhar para o seu pecado, meu amigo. Eu não tenho tempo para olhar para o seu. Não tenho tempo para isso. Basta a gente reconhecer o quanto a gente é miserável e tá tudo certo? De acordo com as escrituras, sim. Por quê? Porque se você reconhece... Vamos pegar o exemplo do publicano. O publicano, ao reconhecer o quão miserável e pecador ele era, ele entendeu que ele precisava de alguém maior do que ele para salvá-lo do seu pecado. Por isso que ele não ora a ele não ora a si mesmo, ele ora a Deus. Ele fala, Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Então, a partir do momento em que você reconhece, de acordo com a minha fé, o quão miserável você é, você não tem tempo de ver o pecado do seu irmão e ficar apontando para o seu irmão, porque você está gastando o seu tempo olhando para dentro de si, percebendo a quantidade de coisas dentro de você que precisam ser mudadas pelo Senhor. Você vai orar a Deus e Ele exercerá a sua misericórdia sobre você. Mas e a melhoria? Porque, pô, eu reconheço, eu sou um miserável. Sim. E tá tudo Mas vão certo. continuar cobrando tributos. Eu preciso mudar. Eu fazendo preciso, corrupção. Eu preciso ser melhor, porque senão eu vou sempre reconhecer que eu sou miserável e tá tudo certo. Ok. Diz o texto sagrado que quando cremos em Jesus, ou seja, fazemos essa oração reconhecendo que somos miseráveis, pecadores, precisamos de um Salvador, de alguém maior do que nós para nos livrar desse corpo de morte, diz o texto que nós recebemos o Espírito do Senhor. Diz o texto sagrado que quem creu em Jesus recebeu o direito de ser feito filho de Deus através do Espírito de Deus, pelo qual clamamos Abba, ou seja, clamamos Pai. É o Espírito do Senhor que vai atuar em mim e vai fazer as melhorias. Tio Ró, você acredita mesmo que eu consigo melhorar alguma coisa? Se você acreditar, meu amigo, é porque você não deitou na minha casa por um dia. Se você for à minha casa por um dia, você vai ver o quão é impossível que eu salve a mim mesmo. Eu sou uma pessoa completamente falha. Eu tenho muitas e muitas falhas que você passaria o dia inteiro só contando se você quisesse ficar lá fazendo isso. Você acha mesmo que eu consigo, em algum momento, olhar para dentro de mim e falar assim, ontem eu fui X, hoje eu vou ser Y? Não consigo, é impossível. Por quê? Porque a minha carne, ela inclina para as coisas da carne.
Sabe o que é legal? O que é legal é o aplauso humano. O que é legal é uma pessoa construir um altar pra você e te botar lá em cima e começar a te servir e te dar tudo. Ela começar a te elogiar e dizer que você é o cara, que você é isso, que você é aquilo, que você é bom, e vem um e massageia seu ego, vem outro e fala que antes de você não havia e depois de você não haverá. Isso que atrai, ó, a gente corre atrás disso. Nossa, isso que... Só que isso é altamente destrutivo. Por quê? Porque se eu faço isso, eu vou acreditando que eu sou capaz de salvar a mim mesmo. E no fundo do meu coração eu sei que eu não sou. Por isso que eu me frustro. Eu me frustro. Eu vou comprar uma briga. Vamos comprar uma briga juntos.